Ai, agora entrou. Vocês viram que eu entrei umas 2 vezes, aí dá uma congeladinha. Aí a gente tem aquela coisa, né, com a nossa internet, né, que a gente fica sempre trabalhando muito aqui, né? Então, vamos começar daqui a pouquinho. Eu sempre entro nessa esquenta aqui com vocês e tem várias pessoas já entrando, eu fico super feliz. Eu acho que hoje a gente vai ter uma live assim extremamente especial, porque nós vamos falar com uma pessoa que representa os povos ancestrais, né, como a gente chama, né, os povos indígenas. E o Brasil tem 15% do seu território com os indígenas, né? E eles são as pessoas que estavam aqui antes de tudo, né? É muito forte você entender a força também dessas tradições. E muitas vezes a gente tem uma imagem errada, ou tem um estereotipo, ou não entende a profundidade da importância desses povos e a conexão da natureza, que nós hoje em dia, cada vez mais, tão desconectados da natureza, precisamos entender e somar junto a eles, né? Tentar fazer com que essa visão cultural deles, essa tradição tão importante que tem aqui no Brasil, como tem em vários lugares no mundo todo, né? Nas Américas todas, tem os povos ancestrais, tem povos ancestrais na Europa, enfim. Então a gente precisa entender um pouco mais esse nosso Brasil, e é esse o objetivo. Mas antes de a gente começar, eu tenho que mostrar para vocês que eu sou tão encantada com essa causa, que eu peguei aqui um livro meu, ó, Os Povos da Floresta. Eu escrevi esse livro em 91. Esse livro é baseado assim num relato que eu vi de um livro, meu avô do século XIX, que ele tinha os livros antigos, e nesses livros antigos ele relatava uma expedição do Francesco Orellana, um frade espanhol que cruzou a América do Sul do norte ao sul. E nesse livro, que tem, lógico, uns dados assim fantasiosos, ele diz que encontrou as Amazonas na foz do rio Inhamundá. Então esse é o meu livro que eu fiz em 91. Olha aqui a minha foto, eu estava bem garota, né? Com uma ilustração lindíssima do Rui de Oliveira. Assim, olha só, é um livro assim que eu tenho muito carinho, né? Porque é um livro que fala sobre esse tema da ecologia, fala sobre esse tema da Amazônia. Olha que beleza que ele fez aqui, as ilustrações do livro. É um livro que foi editado pela Nova Fronteira, entre meus 8 livros que eu já lancei, e esse me deu muito prazer por tratar de um tema tão importante ainda hoje, né? Quer dizer, isso foi há 20 e tantos anos, e 29 anos, e o livro continua falando sobre todas essas situações e coisa tão importante que é o ecossistema, né? Enfim, eu vou chamar agora, ver se ele já entrou, vai me dar esse prazer enorme, o líder indígena Marcos Terena. Ele é também ele tem tanta coisa que ele fez, gente, tanta coisa, que eu vou até anotei aqui para ler para vocês. O Terena, ele é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, presidente do Conselho Intertribal, coordenador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas, que até a gente vai perguntar, e até esse ano não teve, por causa da pandemia, né? Ele contribuiu para a demarcação das terras indígenas. Na Eco 92, ele foi convidado pela ONU para organizar o tema indígena, onde foi escrita no final a Carta da Terra. E tem mais coisa, porque ele é piloto, ele foi um dos primeiros, ele foi, acho que, o primeiro piloto comercial indígena que o Brasil teve. Então, vamos ver, cadê o Marcos Terena? Ver se ele já está aqui. Está aqui, claro. Esperando ele entrar. Tá conectando. Terena, como vai? Oi, Terena. Oi, tudo bem? Prazer estar falando com você. Eu estava aqui querendo mostrar todas as coisas que você, algumas, né, que você faz e que você lidera, coisas tão importantes para nós brasileiros, para a gente entender mais esse lado também do Brasil, né, que são os povos ancestrais, né, os povos indígenas.
E quando a gente pensa em povos indígenas, né, Terena? A gente tem que deixar bem aqui claro que muita gente não sabe, eu fui pesquisar, são mais de 350 etnias. É isso mesmo, Terena? 245, É isso mesmo. 4 línguas? Exatamente. Nós temos essa diversidade, né? Essa realidade que muito brasileiro, inclusive, né? Não aprende na escola e não conhece, né? E não são só os estudantes de maneira geral, mas mesmo as autoridades do nosso país nunca aprenderam essa informação, por exemplo, que se acaba de dar, né? Então, por isso eu fico contente, estou realmente assim alegre de poder te ver, né? Eu sempre, de certa forma, vamos dizer assim, era um fã seu Muito obrigada. naquela época da Rede Manchete, né? Isso. Eu Você, torcia muito pela TV Manchete. você também foi comentarista de um programa do Fernando Barbosa Lima, na Rede Bandeirante. Do meu querido amigo. Você está lembrando coisas muito saborosas, vamos dizer assim, do ponto de vista da vida da gente, né? O Fernando Barbosa, né? Quando ele me convidou assim da noite para o dia para ser comentarista sobre o tema indígena da Rede Bandeirantes, né? E eu perguntei para o Fernando Barbosa, mas quem é que vai me treinar? Ele falou, se vai ter lá uma câmera civil. Mas, Era o estilo dele. mas, Terena, você é um homem, assim, vamos dizer assim, de múltiplas facetas, né? É palestrante, é escritor, lançou livro, né? Seus temas muitas vezes entraram nos vestibulares públicos e privados das faculdades, das universidades. Quer dizer, você tem assim uma gama de conhecimento muito grande, além de toda a sua tradição, né? Da indígena, da sua tribo Xané, não é isso? Chané. Xané? Chané. Xané. É. E você, Que é um nome... né? Mato Grosso do Sul, ali na região do Pantanal. Esse é o nome que a gente se identifica, né? Uti, nós somos Xané, né? Mas o colonizador, né? Ele deu o nome para a gente de Terena e a gente foi acostumando com esse apelido, né? Com esse nome. Nos catálogos linguísticos, nos catálogos da FUNAI, do Museu do Índio, tem o nome Terena, mas na verdade a gente nem sabe de onde veio essa denominação para nós, né? Então nós somos lá da região ali quase na fronteira com a Bolívia, né? De um lado, de outro lado a fronteira com o Paraguai, dentro do Pantanal, né? Então também nosso povo, né? Meu povo, e eu sou de uma família tradicional, né? Eu nasci na minha aldeia, eu falo a língua, né? Claro que morando tanto tempo fora da aldeia, eu tenho dificuldade como é que fala, de dialogar como se eu estivesse dentro da aldeia, né? Certo. Então, às vezes, eu substituo por palavras que eu não lembro, né? Eu substituo português, aí toda a aldeia ri de mim, né? Fica caçoando de mim. Mas é tudo com o objetivo de construir, né? Construir os processos, né? Então, Claro. eu agradeço também essa oportunidade de estar conversando contigo e com todas as pessoas que estão nos assistindo agora. E é o grande espírito, né? Nós chamamos de Itucoobit, né? Que ele que possibilitou, eu jamais imaginaria encontrar eu participar de um live contigo aqui nessa tarde, né? Terena, posso fazer aqui uma confidência para você? Você sabe que na Sim. minha família a gente tem muito orgulho de uma história que é passada pelas gerações. De que nós somos, no caso, eu, por exemplo, sou a 18ª neta da Índia Paraguaçu, que foi o primeiro casal interracial do Brasil. Né? Que é verdade. Um cara... E essa história vem da minha família há gerações. Então, eu tenho muito orgulho disso. Eu sempre falo isso com muito orgulho, porque eu acho que a gente, no Brasil, a gente também tem que entender que nós somos um povo, né? Que a gente tem esse caldeirão cultural que a gente tem que tanto preservar e preservar as culturas tradicionais. Né? Então, eu quis falar, até fiquei emocionada, porque eu nunca falei isso publicamente, mas é uma coisa que eu tenho muito orgulho. Eu passo para minhas filhas isso. Olha, não se esqueçam, hein? Vocês descendem do primeiro casal interracial da Índia Paraguaçu com o português caramuru.
Bom, então só queria dizer que para mim também está sendo uma honra enorme poder fazer essa entrevista com você. Tá bom? Bom, Tá? Eu acho que esse teu testemunho, ele é de suma importância para várias pessoas no Brasil, né? Muita gente, com esse trabalho que nós fizemos desde 96, chamado Jogos Indígenas, né? uhum, A gente abriu a mente de um monte de gente que, inclusive, tinha vergonha, né? Eu passei por esse processo um pouco mais antes, né? De ter vergonha de dizer que eu era índio lá em Mato Grosso do Sul, porque Mato Grosso do Sul é um dos estados mais conservadores em relação ao índio, né? E, no entanto, é o índio do Mato Grosso do Sul que sustenta a economia agrícola. O agronegócio lá só funciona por causa da mão de obra, por causa do conhecimento do tempo, da chuva, a época que vai chover, etc., que a nação terena tem. Ao mesmo tempo, né, quando chegaram os missionários, quem que recepcionou eles? Foram as famílias terenas, né? Quem que recepcionou o exército brasileiro? Quem que recepcionou o trem do Pantanal, que o Almir Sater canta, né? Foram os índios terenas. Por isso, de alguma maneira, a gente consegue dominar essas duas culturas, né, e sobreviver, né? O único problema é que nós não temos a demarcação dos nossos territórios, né? Mas a gente está lutando para isso, né? Então, por isso que eu acho que esse teu depoimento faz com que muita gente comece a pensar, ué, será que eu tenho descendência, né, indígena na minha né? família? Claro que tem, Claro né? que tem, É, claro que tem. Eu acho que isso é a beleza também do Brasil, a gente poder ser esse povo assim. Mas eu queria voltar aqui, Terena. Você falou do agronegócio, você falou das terras, da demarcação. Você foi um dos caras que lutou muito por essa demarcação, né? Na Constituição de 88, você estava lá, você foi muito assertivo, né? Foi um líder indígena, aliás, desde cedo, né, Terena? Que você teve uma vida muito diferenciada, né? Vou até falar um pouquinho aqui, você estudou escola pública, não é isso? Depois entrou para a Força Aérea, foi o primeiro piloto indígena do Brasil, não é o primeiro piloto só comercial, não, né? Da Força Aérea também, né? E foi difícil, é. né, Terena? Eu fico imaginando, naquela época, você rompeu muitas barreiras. Eu como voltando a essa parte espiritual que eu te conto, né? E é claro que isso eu creio, né? Que meus avós eles nunca deixaram de, usando uma palavra aqui bem clássica do cristianismo, eles nunca deixaram de fazer as suas orações, porque eu também faço para os meus filhos, né? Faço também para os meus netos que ainda nem nasceram, né? É um costume nosso, né? Abençoar aquele que está por vir, para que seja mantido. Então, eu acho que os meus avós, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, eles cuidaram de mim, né? Têm cuidado de mim ao longo dessa trajetória. Eu tive a oportunidade, né, por exemplo, de conhecer mais de 30 países do mundo, né? Recentemente, inclusive, uma senhora lá do Mato Grosso, ela me disse assim, quem que paga as suas viagens, né? Ah, Eu falei, eu não tenho dinheiro para viajar para Nova York, né, para a Europa, tal. Esses dias eu tive na Turquia, por exemplo, né? Então, para falar da importância do índio brasileiro no cenário da geopolítica mundial, né? O governo brasileiro, melhor dizendo, o sistema de governo, né? Essa situação toda que a gente vive, sobre 15% do território brasileiro, é considerado uma parte essencial no cenário dos debates do Banco Mundial, das Nações Unidas, né, da comunidade europeia, como pauta importante. Nós somos importantes para o futuro do planeta, né? Por isso que a gente fez a Rio 92 e a gente falava assim, nós somos parte essencial. Nós falávamos isso, né? Quando a gente reuniu 92 organizações e povos indígenas do mundo, né? Foi a primeira vez. E a gente falou isso também para o presidente do Banco Mundial, né? Lá ele se chamava Wolferson, né? Então ele entendeu tudo, mas ele dizia assim, olha, mas a máquina, o sistema, né? O sistema econômico, o sistema do agronegócio, ele não abre brecha, ele tem que atender a missão dele. Então nós lamentamos, por exemplo,
quando somos discriminados, porque a gente olha para aquela pessoa que nos discrimina e a gente precisa pensar como ganhar aquela pessoa para o bem comum. Essa pessoa nunca vai ser índio, né? E nós nunca vamos ser, digamos assim, puramente, né, não índio, né? Então, essa multidisciplina, né, de sociedades tal, né, só o Brasil que tem isso, né? É verdade. Quem é que tem a Amazônia? É só o Brasil que tem a Amazônia, a maior fatia, né? Onde é que tem a água potável, água de beber, que vai ser a guerra do próximo, a próxima guerra, né? O Brasil, o brasileiro. Aí Ribeirão Preto, por exemplo, na região de Campinas, por ali, tem água mineral embaixo da terra. E o pessoal lá lava carro com água mineral. Que coisa! Então, então não tem uma política, por exemplo, a gente fica pensando, puxa vida, por que, que o sistema do governo brasileiro não monta estratégia, né, para garantir isso para as futuras gerações? Porque lá na aldeia, esses 15%, nós estamos tratando de cuidar do nosso patrimônio, né, que é a biodiversidade e tal, para a nossa sobrevivência inicialmente, para a gente dar o salto, né? O salto que eu falo é poder sair da aldeia, né, participar, falar português. Hoje tem muitos índios que falam fluentemente inglês, né, francês, espanhol, né? Então, o brasileiro em si, de maneira geral, ele não sabe disso. Não, E, sabe. consequentemente, o sistema de governo também, ele menospreza a gente, ele não considera a gente, por isso que ele não tem plano de governo para a nossa sociedade, para a gente gerenciar juntos esse patrimônio, por exemplo, aí sobre esse território. Agora, Terena, você estava falando sobre né? Lógico, sobre o problema estrutural do que a gente vê, né? Agora, quando a gente fala no indígena brasileiro, existem vários níveis de indígenas, em termos de níveis culturais e de níveis de avanço dentro da própria sociedade. Tem aqueles mais reclusos, tem esses que estão frequentando universidades, se formando em doutores, engenheiros, médicos, né? Tem aqueles que só estão na tribo, né? Que estão nas aldeias. Quer dizer, tem uma diversidade dentro do povo indígena também muito grande, né? E acho que isso talvez seja uma coisa mais difícil de se, vamos dizer assim, de se montar uma estratégia, é isso? Isso é uma riqueza, né? A gente tem que olhar isso não como um problema, né? Um dia eu encontrei com... Mas para montar, né, uma estratégia... Isso. Tem que observar... Na verdade, a estratégia, como o sistema de governo não conhece, né? Eu quero falar um pouquinho do sistema de governo, FUNAI, né? Porque a FUNAI é sumamente importante para as nossas aldeias, né? Uhum. Então, quando o governo desaparelha a FUNAI, né? O índio que mora lá na aldeia, lá no Pauini, no Acre, né? Ou então lá no Rio Grande do Norte ou no Rio Grande do Sul, ele sente aquele impacto, né? Ele sente aquele impacto. Diretamente? Diretamente, porque é o serviço do governo que o governo brasileiro tem que prestar, pelo menos isso, né? Porque só tem isso em relação aos povos indígenas e em relação a tudo isso que o Brasil é hoje, né? Nós pagamos com as nossas vidas, né? Então, não tem mais. Acabou com a educação bilíngue, por exemplo, nas aldeias, né? Acabou com a equipe de sertanistas, indigenistas, que iam na frente, junto com os guerreiros indígenas, também servidores da FUNAI, para encontrar o índio isolado, né? Aquele índio que nunca viu ninguém na vida dele, a não ser ele mesmo, né? Que a gente chamava de índio bravo. Eles são bravos realmente, que é um mecanismo de defesa. Você vê alguém que você não conhece, vai se defender, né? Nossa. Então, hoje em dia, isso é tratado de maneira assim, irresponsável, né, com relação a eles. Mas, por outro lado, na outra ponta da história, aqui em Brasília, por exemplo, você sabia que aqui em Brasília nós temos uma aldeia urbana reconhecida pelo poder público local, uma das áreas mais nobres aqui de Brasília, né? A área mais nobre, chamado Setor Noroeste. Fica aqui mais ou menos, não sei se, para quem está nos assistindo, fica aqui na Asa Norte, né? De Brasília, no plano piloto, né?
Então, quando o setor imobiliário foi montar os blocos de apartamento, viu lá que tinha uma comunidade indígena. Vocês não são daqui. Não, não, que nos trouxe para cá, para essa região nobre, que passou a ser uma região nobre do setor imobiliário, não foi só o fator indígena. Aí outro ponto, né? Você falou sobre os 15%. Foi o bioma de Brasília, a água de Brasília, né? Porque ali naquele lugar havia minas de água, né? O Cerrado. E, geralmente, as grandes empresas construtoras, elas não levam em conta isso. Ela faz, assim, um asfalto. Amanhã ou depois dá enchente. Aí o pessoal vai estar dando enchente. Onde que foi o nosso erro? Porque a água, ela sabe o caminho É dela, né? verdade, ela encontra. Acontece isso muito. Acontece essas enchentes muito no Rio, São Paulo, né? Todo ano, né? Porque eles cobriram o caminho das águas. E as águas vão caminhar no caminho delas em algum momento. Então, essa diversidade também de contato, né, de nível de contato, eu penso, né, eu sou o fundador do movimento indígena aqui no Brasil, né, eu penso que daqui uns 5 anos, mais ou menos, né, passada essa fase governamental, vai aparecer, então, o índio doutor, o índio com doutorado no campo jurídico. Eles estão estudando, estou falando isso porque eles estão Estão estudando. estudando, né? Vai aparecer, estão estudando, vai aparecer o índio economista, vai aparecer o índio especialista em estatística, né? Biólogos. E, exatamente, um antropólogo, né? Com outra Biólogos, visão de antropologia, né? Outra visão de antropologia, por quê? Porque nós estamos no século XXI, nós estamos no novo milênio, né? Não estamos mais nos anos 70, né? Então, essa comunidade, ela vai crescer, né? Essa pandemia que está ocorrendo hoje está começando a atingir as nossas aldeias, porque não tem a proteção do Estado brasileiro, né? Pois é, eu queria falar Então, sobre isso também. Como é que está essa situação, Terena? não tem nenhum programa para as aldeias. Eu sempre me refiro às aldeias, né? Aqui, eu, por exemplo, estou tomando cuidado, né? Até ganhei aqui esse daqui da FUNAI, né? A FUNAI só está distribuindo isso daqui. Não pode ser só isso. O índio que mora na aldeia, aquele índio fortão, o Maritana, que está aqui atrás de mim, ele está à mercê da morte. Por quê? Porque ele não tem anticorpos. Esses índios irmãos nossos que moram lá no fundo do mato, eles não têm anticorpos, né? Eles não sabem. Agora, quando tinha a doença que o pajé curava, eles estavam lá felizes. Mas essa doença que chegou, nem a ciência moderna consegue curar. Imagina o pajé que mora lá dentro. Então, hoje mesmo, né, queria até falar assim, de maneira geral, estou verificando a veracidade, mas eu recebi a informação de que o Paulinho Paiacan, né, aquele muito famoso, Caiapó, né, ele foi acometido De Covid? da coronavírus, né, e estava prestes, não sei se já foi ou se ele já melhorou, a entrar na UTI, inclusive. Oh, Então, o que fazer, né? O que fazer? o que faz? É uma catástrofe, mas ninguém dá importância a isso. Né? Agora, na hora de falar meio ambiente, vida saudável, as pessoas lembram da gente, chamam a gente, né? Mas a gente espera que esse conjunto de conhecimento, de sabedoria das nossas aldeias vão ser parte da ciência moderna, sim. E vai começar com as sociedades indígenas do Brasil. Porque, como eu disse, conheço outros países e conheço muitas aldeias indígenas de outros países também. Mas esse valor só aqui no Brasil, Olha, que eu vi muito forte. Né? nossa, vai ser um orgulho ver isso, hein, Terena? Vai ser assim uma coisa assim transformadora, né? Agora, quando você falou aqui das aldeias, fiquei muito preocupada em pensar que não existe nenhum planejamento e que não tem nenhuma assistência nesse momento para esses indígenas que estão nas suas aldeias, né? Se a gente está aqui na cidade, já sabe como é
difícil e como às vezes o coronavírus ataca de uma forma tão violenta, eu fico imaginando com os povos que não têm esse anticorpos que a gente da cidade já tem, os efeitos que isso pode ter. Pode ser realmente devastador. Então, é realmente muito preocupante ver isso tudo. Estou aqui, fiquei com o coração É, a gente, pesado. a gente fica sem saber como reagir, né? Como reagir, porque também nós, né, nós que fazemos o meio de campo, existe também o meio de campo, né? Tipo assim, o papel que eu faço, né? Entre a aldeia e esses novos desafios. A gente não sabe exatamente o que é o coronavírus, né? É, não, Não o sabe, mundo está perdido. é, o mundo não sabe o que fazer, É. né? De toda maneira, a gente acredita também, eu falei isso, acho que foi o ano passado, no encontro lá em Minas Gerais, eu falei, olha, os nossos pajés, estou me recordando agora, eles avisaram que vai chegar uma doença pelo vento, né? Isso é uma forma muito simplista, mas muito profunda dos nossos sábios falarem as coisas. Vai chegar uma doença e vai atacar todo mundo. Quem é que ia imaginar que ia ser essa gripe, né? Essa peste Quer dizer que os pais já que estavam vendo isso, Terena? Os pais já estavam. Eles falaram nesse sentido, né? Explicando bem. Naquele tempo, eles falaram, vai chegar, porque eu converso muito com os pajés homens e principalmente com as pajés mulheres, né? Tem muita. Porque elas são muito sábias. Ainda tem muito, mas eles moram lá na aldeia. Quando eu vejo aqui o chamado xamã, aí na zona sul do Rio de Janeiro, por exemplo, muitas vezes tomando ayahuasca, não é assim que funciona, né? Porque essa bebida também é sagrada para os conhecimentos tradicionais. Você não pode brincar com o grande espírito, né? Que aqui na cidade a gente chama de Deus. Você não pode brincar com Deus. Então a gente percebe que virou uma coisa assim, a religião, né? Transformou esse personagem chamado Deus, que para nós é o criador do sol, das estrelas, da lua, né? A gente não pode brincar com ele. Por dois motivos. Primeiro, porque ele é forte, né? E segundo, porque ele é sagrado. Não precisamos ir na igreja, né? Onde era o templo dos índios? Na natureza, no meio ambiente. Aquilo que os ecologistas chamam de bioma, né? O bioma, né? Eu sou do bioma Pantanal, não sou da Amazônia. E esses ensinamentos, né? A gente tem falado para os nossos jovens, durante os Jogos Indígenas. Mas a gente também tem falado nas grandes conferências da ONU, né? Porque havia um homem chamado Ban Ki-moon, lá, que era o secretário-geral da ONU, e ele era coreano. Então ele dizia para eles, vocês precisam aproveitar as oportunidades da ONU. E a gente falava, nós estamos falando, né? Falando sobre que a moeda, o mercado comum, né? A economia mundial é baseada em ricos e pobres, só isso, né? Mas o que faz com o dinheiro no final do ano? Vira um relatório, né? Mas não gera nada assim de benefício futuro para a qualidade de vida das pessoas, seja no campo, seja na cidade, né? Então, muita coisa que a gente poderia estar falando, mas ninguém quer escutar a gente. Aliás, Terena, outro dia eu estava vendo uma entrevista que eu acho que era o Marcelo Gleiser com o líder indígena Krenak, pode ser? E eles estavam falando. Krenak. Ele estava falando que o DNA do ser humano, 25% do DNA, é o mesmo das plantas, das árvores, que na verdade somos todos uma coisa só, se a gente pensar dentro da natureza. Nós somos também a natureza. É que o homem branco, de uma forma, o homem da cidade, ele se descolou dessa natureza e acha que pode dominar essa natureza, porque como ele produz, tem indústria, tem agricultura, ele não entende que a natureza é que dá tudo para ele, né? E é triste a gente ver isso e realizar que nesse momento da pandemia, quem pode, corre para a natureza. Porque é a natureza que dá para você a força de você se recuperar. É um paradoxo nessa sociedade moderna, né?
que a gente teria que olhar com os olhos de, né, de compreensão e de preservação, mas, ao mesmo tempo, o ser humano acha que pode somente usar a natureza. E aí eu tenho essa admiração profunda pelos povos indígenas, porque eles têm essa conexão com a natureza que foi perdida pelos povos que moram nas cidades, vamos dizer assim. Quando a gente fez a Rio 92 aí no Rio de Janeiro, só explicando isso que você está falando assim, para todos que estão nos assistindo também, né? Você sabe que o meu grande conselheiro era o Sapaim, que já faleceu, né? Aí o Sapaim, a gente vai fazer lá no Rio um encontro de muita gente. Vamos lá comigo? Tal. Ele falou, vamos lá, eu vou ajudar você. Então, nós fomos aí em Jacarepaguá, veja bem, Jacarepaguá. Lá no fundo de Jacarepaguá tem um hospital psiquiátrico abandonado. Uhum. Eu esqueci o nome desse hospital agora. Lá tem um morro, acho que chamava Pedra Branca, alguma coisa assim, né? Então, ele foi lá, eu falei, Sapaí, eu preciso saber com segurança se a gente pode fazer. O governo do Rio de Janeiro, o prefeito lá, acho que era o Marcelo Alencar, ele designou uma pessoa lá chamada Valcácer para acompanhar a gente. Então, ele falou, vamos lá olhar os lugares que é possível fazer, né? Tinha até um lugar lá que a Manchete fazia novela, né? Eles ofereceram, o Sapaí falou, aqui não, vamos lá para o meio do mato, né? Então, o Sapaí, a gente subiu o morro assim, tinha uma cachoeira bonita, né? Ele falou assim, ó, eu só posso ir até aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, porque lá em cima, o espírito já falou que eu não posso subir mais, né? Então, o jovem da cidade, ele sobe, né? Daí ele sofre acidente, ele se machuca. Então, eu falei, e aí? Ele falou, não, hoje à noite eu venho aqui, contando isso para todo mundo ver como que é a visão espiritual do mente. É muito forte, é muito viva, né? Ele falou assim, eu vou vir aqui hoje à noite. Então, ele falou assim, então vamos voltar para o hotel, e hoje à noite eu venho, e amanhã, na hora do café, eu vou dizer para você se dá para fazer ou não. Aqui nós chamamos de carioca, né? E aí ele veio e tal, né? No dia seguinte eu falei, bom, e aí, Sampaio, como é que foi? Ele falou, rapaz, eu fui lá, eu fui até lá naquela aldeia, e tinha um monte de índio dançando lá, né? Ah, Então, isso tudo, ele falou assim, agora, eles falaram assim, que eles vão ficar alegres para receber todos os índios para fazer a Rio 92. Então, essa conexão que você fala, né, no dia a dia, não é uma religião, não é uma feitiçaria, né? Não é uma coisa assim, digamos assim, irresponsável do ponto de vista do tratamento físico e também cósmico, né? Agora, geralmente a gente não faz isso, né? Assim, a pedido, vamos falar assim, né? A pessoa fala, será que dá para você fazer aquela menina gostar de mim? Né? isso não. Não, não pode ser assim, né? Não pode ser. Então, Agora, é, Terena, eu gostei muito quando você falou que existem mulheres pajés. Eu não sabia que existiam mulheres pajés. E esse papel da mulher na comunidade indígena é importante, ela tem uma voz forte também. Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu adoraria. a mulher indígena, né? Elas são as comandantes internas, para que as pessoas entendam isso, né? Elas mandam dentro da aldeia, né? Elas não são só conselheiras, né, responsáveis pela preservação, manutenção da língua, como também dos costumes, mas também do equilíbrio interno das famílias, né? Nós, Terena, por exemplo, viveríamos esse período, né, e perdemos essa vivência do costume nosso que nós chamaríamos de tempo da reorganização interna, né? Então, quem coordenava isso muitas vezes eram as mulheres. As mulheres terenas são cavaleiras, né? Elas participaram da guerra, salvando muitas vidas, do lado do Paraguai como do lado brasileiro. Do lado, na época da Tríplice Então, Aliança, da guerra. da guerra,
Os paraguaios chamam de Guerra da Tríplice Aliança, né? Então, é, ela, através do que? Ajudando a tirá-los daquela laguna, né, que o Visconde de Toné escreveu, não sei o quê. Então, tudo isso foi fazendo com que a mulher se impusesse dentro da comunidade. Naquele tempo não havia cacique. Quem inventou o cacique foi o branco, né? Branco? Fala sério. É. Como assim? Porque o homem branco queria saber com quem que eu falo. Queria ser Né? chefe. Com quem eu falo? Né? Quem é a autoridade aqui? Como assim a autoridade? Né? E, na verdade, a autoridade eram essas mulheres, do ponto de vista coletivo, e, claro, também havia o homem como mecanismo de defesa, preservar as mulheres, né? Claro. Para que o homem pudesse se impor. Então, por isso que muitas vezes o cacique, às vezes, não manda nada. Quem manda muito é aquele que mora lá na aldeia, né? Não adianta ele pôr cocar, né? Aqui na cidade. Chega lá dentro. Não é assim que funciona. Olha, isso né? eu não sabia, não tinha a menor ideia, Terena, de que as mulheres é que faziam, na verdade, todo o controle, vamos dizer assim, a dinâmica, né? Comandavam dessa forma. E quem inventou o cacique foi o homem branco. Isso aqui foi um achado aqui para mim, eu não sabia, não. Eu duvido que as pessoas não tenham essa noção também. Uma vez, aí no Rio de Janeiro, teve um encontro. Aí uma jovem indígena, mulher indígena, uma jovem, ela foi responsável por fazer a primeira saudação ali na frente do evento. Né? Era um evento sobre igualdade racial. Nós estávamos chamando o movimento negro, porque o movimento negro é muito dividido, né? Então, nós convidamos ele para fazer um evento em homenagem ao Zumbi dos Palmares. Né? Nós chamamos eles para que eles se unissem, né, naquele momento. E essa menina foi fazer um discurso e começou a chorar de emoção, né? Na frente de tantos representantes negros, indígenas, né, ciganos também. Depois que terminou o evento, havia uma senhora líder lá. Aí chamou a menina e disse assim: você nunca mais chora na frente do homem branco. Olha. Se você for chorar, é melhor você não falar. Porque nós somos guerreiros. Nós não somos descendentes dos escravos, como os irmãos dele. Nós somos povos, sociedades. Então, quando acabar isso um dia, espero que nunca acabe, né? Espero que sirva para o Brasil também, claro. A sociedade indígena vai desaparecer, né? Mas ela, felizmente, ela está se reorganizando, como eu falei, daqui a 5 anos, né? Não importa o sistema de governo, né? Eu creio que também a gente não pode deixar de lado o comportamento do governo. Essas mulheres, mesmo, minha tia, falando de outra etnia da minha tia, ela disse assim: o que vai demarcar mais terra? E esse homem que ri, né? Que era eu acho que era o Fernando Collor, né? Aquele jeitão dele assim e tal, né? E eu falei, mas ele não é um cara legal. Ele falou, mas ele que vai demarcar mais terra. Realmente, quem demarcou 9 milhões de hectares para os índios Yanomami foi ele. Foi ele, né? Se depois ele pegou poupança, não sei o quê. Falou, então nunca acredita. Que coisa, a gente nem lembra disso, hein, Terena? Não lembra. Não pode esquecer. Mas a gente lembra porque marcou claro. A sobrevivência dos Yanomami, né? Você então, participou muito disso ativamente, né? A gente sempre participando, né? Então, o que eu quero dizer também é que nós nunca, muita gente, né, quis criar organizações indígenas, movimento indígena, inclusive parentes nossos, né, vinculado a partidos políticos, né? E essa senhora disse: nunca acredite naquele governo que ri muito. Você só deve acreditar quando você puder que ele é nosso. Ih, meu Deus. Migas. Oi.
Oi, meu Deus do céu. Tem uma congelada, aí eu bati e mostrou o outro lado de onde eu tô. Desculpa. Congelou, eu tive que desativar os comentários, porque os comentários às vezes entram na internet. Então eu tive que desativar, entendeu? Eu estava vendo muita gente dando parabéns, falando. Até Cláudio Pereira, meu marido, que você é amigo, estava dando os parabéns aqui. A minha, Terena, que eu até queria falar aqui com você, que ele disse que ele tem uma senhora que estava numa tribo construindo um potinho e vinha um menino, um índio, e quebrava. E ela construía e ele quebrava. Ela construía e ele quebrava. E que perguntaram para ela, mas por que, se você sabe que ele vai vir destruir? Mas ele só destrói porque está bonitinho. E ela continua. Quer dizer, é o respeito à criança, né, Terena? Isso também eu acho assim, É, adorável da gente ver esse respeito, né? Às é, crianças da tribo, né? é outro pedaço da história dos povos indígenas, né? Quando a gente luta pela demarcação das terras, eu participei muito de demarcações, né? E a gente montava estratégias. Mas quando a gente chegava na aldeia, que às vezes, claro, não era da minha etnia, da minha tribo, como as pessoas chamam, nós tínhamos que ouvir o que essas mulheres iam falar. Eu tenho que lutar por causa daquela criança que está correndo ali, né? Geralmente a criança fica correndo para lá, tal. Eu lembro porque aquela criança que estava correndo, ela tinha pego uma espécie de cigarra e amarrado assim. Aí o pai dele falou assim, é porque eu falei para ele que você é piloto de avião. Então ele pegava a cigarra, Cigarro. ficava correndo assim, no meio da aldeia. Aí então, naquele tempo eu não era casado, não tinha filhos, então eu fiquei imaginando, né, que uma sociedade melhor, ela passa também pela criança. Se você, se você encosta o peito da criança no seu peito, né, abraça tal, a criança sente mais segurança, né, sente mais firmeza de continuar enfrentando esses desafios, né? Isso é uma tradição, é um costume da maioria das comunidades indígenas do Brasil. E a partir daquele momento, né, você pode contar umas histórias, né? Contar a história das estrelas, né? Por que a Lua é desse jeito, por que a Lua é daquele, sempre se referindo ao meio ambiente, né? Aí essa criança nunca vai esquecer aquilo, né? Como eu aprendi muitas histórias, um dia eu já comecei a escrever alguma coisa, tal, né? Mas para que a juventude, a adolescente, as crianças aprendam a raciocinar de acordo com a velocidade do tempo, né? Não adianta você correr muito forte, tal, né? Eu acho que esse equilíbrio é que faz a gente ter o equilíbrio da convivência, faz com que a gente tenha equilíbrio na hora de decidir. Todo o comandante, né, que não tem equilíbrio, ele comete muitos erros, ele não admite oposição, né? Ele não admite a competição, né? Por isso que nós sempre andamos coletivamente, né? E eu queria dizer também que essas doutrinas dos povos indígenas sempre foram pensando aquilo que os índios da Norte América chamam de 4 direções do vento, né? Um dia o vento está desse jeito, outro dia o vento está do outro jeito. Então é tempo de cortar o cabelo, né? Outro dia o vento está do outro jeito, é tempo de você namorar, né? É tempo de casar, é tempo de ter filhos. Qual sociedade moderna que consegue fazer isso de maneira coletiva, É verdade. né? Por isso que a gente lamenta, né? Eu também queria salientar isso, que além do coronavírus, né? O nosso país está patinando em areia movediça, né? Lamento mesmo, assim, porque não sei o que vai acontecer, mas alguma coisa vai acontecer. Desde a gente acostumar a lavar a mão, né? Lavar a mão com sabão,
a, a, a cuidar do nosso corpo, né? Até mesmo a fazer empreendimentos que sejam saudáveis para a futura geração, né? Terena, você sabe, você falou nos índios norte-americanos, né? Eu já li muito sobre Black Elk, aquele grande chefe, né? Também acho que xamã também, Black Elk, tem frases lindíssimas. Acho que você poderia ser o Black Elk daqui, escrever uns livros com essas suas frases, para a gente poder ler essas coisas, porque a cultura oral não chega até a gente. Então, a gente precisa ter também pensamentos sobre essa cosmogonia, esse meio ambiente, estrela, céu, esses ensinamentos escritos, para que seja absorvido também por nós, eu digo, são os brancos da cidade, né? os urbanos, os pardos, os negros da cidade, todos eles, para que a gente possa fazer um melhor entendimento. Eu sinto falta dessa literatura. Eu já li muito, porque eles lá chamam o caminho vermelho, né? Eles chamam que é um caminho vermelho. Aqui a gente precisa ter um caminho também verde dos nossos índios, que estão tão ligados à nossa natureza verdejante, né? Que são as nossas selvas, as nossas matas, as nossas lagoas e rios. Então, eu acho que sinceramente, eu sinto uma falta dessa literatura que a gente pudesse ler também sobre isso. Agora, eu queria te perguntar uma coisa, que eu entrevistei há pouco tempo uma pessoa da Embrapa, Evaristo de Moraes, e eu queria entender, porque ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente sabe que a gente vê as queimadas na Amazônia, que é sempre um assunto importantíssimo e preocupante. Então, ele explicou assim, Márcia, tem a queimada, que é uma coisa cultural, que foi uma coisa que nós aprendemos com os nossos indígenas, que é controlado, que eles fazem num pedaço do terreno para uma cultura e que não é nada que deprede a natureza, porque aquilo ali é controlado por eles. E aí tem os incêndios, que podem ser criminosos ou não. E tem a época dos incêndios, que os incêndios acontecem realmente. Então, eu queria que você me dissesse do povo indígena, como é que vocês veem isso? Os incêndios, eles vêm da onde? É sempre criminoso ou ele também acontece espontaneamente? Quer dizer, um raio, alguém deixou alguma coisa, mas não foi com intenção de queimar? Como é que funciona isso, Terena? Geralmente, essa questão aí do raio que você está se referindo, ela é pontual, vamos falar assim, né? Ela é pontual. Cai o raio, ela vai queimar uma região tal, mas ela não provoca a devastação, né? Por outro lado, né, essa experiência vivida aí pelo nosso país, que a gente logo percebe que foi um incêndio, né, uma queimada criminosa, né? Assim como porque nós conhecemos muitas experiências de devastação, né? E você sabe que nessa queimada não queimou nenhuma aldeia, né? Fizeram várias campanhas, tal, pela Amazônia, como está fazendo agora pelo coronavírus, né? Várias pedindo dinheiro daqui, pedindo apoio, né? Mas na queimada, aqui no Brasil, não queimou nenhuma aldeia. Aliás, queimou só uma aldeia, aqui na região de Barra do Garça, aqui no centro-oeste, porque o fazendeiro tocou fogo na fazenda dele e as fagulhas caíram na aldeia. Queimou toda a aldeia, né? Porque é tudo feito de sapé. Mas quem alertou a aldeia, que não queimou ninguém, sabe por quê? Por causa dos coelhinhos do mato. Coelho do mato veio correndo lá do mato, né? Nossa. Aí os índios mais velhos falaram, o que está acontecendo? Eles estão correndo para cá, né? Então eles não tinham visto fogo, porque é muito rápido o fogo, é com vento, né? Ele pega fogo Muito mesmo, rápido, né? É, mas eles perceberam, eles foram avisados de alguma maneira pelos animais do campo, né? Que coisa. Agora, não se pode... Agora, quando provavelmente aquele coelhinho que saiu correndo, fugindo do incêndio, ele ia para onde? Queimaram a casa dele também, né? Queimaram o lugar onde ele tomava água, né? Onde que a onça vai dormir, né? Onde que o macaco vai dormir. Então, o agronegócio, né? Os grandes latifundiários, eles não levam em consideração esse sistema de vida, né?
a cobra vai para onde, né? Depois que a onça pega uma vaca deles, eles vão reclamar. Outra coisa, o veneno das plantações para dar vitamina, fazer com que o tomate não tenha semente, o limão não tenha mais semente, né? Isso tudo são ingredientes para a destruição da vida da gente, né? Daqui a pouco não vamos precisar mais de dente, né? Por quê? Porque é tudo mole, né? Nós não vamos poder mais mexer com os lábios, porque a gente não precisa mais cuspir a semente da laranja, né? Então, são detalhes assim que a gente percebe e que a gente não poderia... O Brasil não precisa disso, né? Aqui no Brasil você tem fonte alimentar de todo tipo. Peixe, animais, carne, né? Não precisa sal. Os índios do Xingu não precisam sal. Mas no governo antes do Temer, foi distribuído cesta básica para eles. Para o Chavante também, lá do norte. Para todas as aldeias. O que aconteceu? Cresceu o índice de diabetes nas aldeias, né? Você vai dar uma cesta básica para o camponês, tudo bem, eles precisam, eles têm anticorpos, voltando a falar do anticorpo. Mas você dá lá açúcar, sal, aí o índio não precisa mais ir para a roça, né? Porque no final do mês chega o pacote, né? Aí ele começa a ficar gordo, né? Perder aquela musculatura nativa, né? Então veja que essa questão do incêndio não é justificável, não se justifica. Criminoso, né? E o governo, né, os poderes públicos, a justiça brasileira deveria ser mais dura com essas pessoas, né? Porque quando você queima um patrimônio, isso é um patrimônio. De quem que é esse patrimônio? É do índio? Não, é da humanidade. Seja ele negro, índio, né? O não índio que mora em Copacabana, na região da Avenida Paulista, por exemplo, né? Ele também faz parte desse ecossistema. Então, não adianta a gente plantar grãos que não alimentam as pessoas. Agora, Terena, quando a gente fala nos povos indígenas, a gente pensa que está tudo na região do Amazonas. Mas existe no Brasil inteiro, né? Tem no sul, no sudeste, não tem? A gente acaba pensando só em Mato Grosso, Amazonas, Pará, mas não é isso, né? Onde tem mais etnias, tribos, como se diz, no estado de Mato Grosso, não é no Amazonas, né? O Amazonas ele tem a fama por causa da Amazônia como um complexo, né? Complexo ambiental, né? Aquático, da biodiversidade. Mas onde tem mais diversidade de etnias é aqui na região do Centro-Oeste. E é claro que existem os índios também da região mais ao Nordeste, que estão resgatando a sua história. Isso também é muito importante, né? Ah, é? Estão reconstruindo, Pega o exemplo, por exemplo, dos Pataxó ali de Porto Seguro, né? Estão reconstruindo sua identidade, né? Buscando onde tem alguém que conheça, ainda sabe falar a língua, né? É difícil para eles, mas o interessante não é a academia X, a universidade X está fazendo, eles mesmos. Por isso que eu digo, quando esse pessoal coloca isso na mente, no coração, em algum momento vai acender essa fagulha de reconstrução. Por outro lado, né, talvez acho que o nosso tempo já está quase terminando, eu queria dizer assim, eu só queria dizer para você que é importante também, que nós não queremos mais ser tratados como incapazes. Isso eu ia perguntar, ainda existe essa legislação de que um é parcialmente incapaz? Isso ainda está em vigor? É o chamado Estatuto do Índio, Lei 6.001, de 1973, ainda perdura, né? Aí, de acordo com o juiz, ele usa, às vezes, a Constituição, às vezes, ele resgata isso daí, né? Então, nós não somos incapazes, né? Como eu disse, daqui a 5 anos vai surgir esse grupo de índios super preparados, não só como índios, mas como personalidades e profissionais na sua área de competência, na sua área de atuação. E aí eu espero, sonho com isso, que a gente possa ter uma universidade do índio, né? Para que a gente possa ajudar a mostrar os caminhos para o nosso Brasil, os caminhos para o nosso país.
com o governo X ou Y, não importa. É lógico. Quem, é, o que importa é a construção de uma sociedade melhor e mais, digamos assim, não é solidária, né? Eu posso ser solidária com você, você pode ser comigo. Não, uma sociedade recíproca, né? De Então, quando... reconhecimento recíproco, né? Exatamente. De reconhecimento, Isso. respeito, né? As minorias. Exatamente. Quantos índios temos no Brasil, Terena? Porque eu fiquei procurando no censo, e o último censo que eu achei dava quase em torno de 900 mil, mas pode ser que esteja defasado. Qual é a quantidade? Isso, Mais ou isso é uma coisa interessante, porque ninguém sabe. Ninguém Né? sabe. Então, esse valor, ninguém sabe, porque não fizeram estatística para as aldeias indígenas. Não existe a contabilidade estatística nas aldeias indígenas. Então, a FUNAI falou um negócio, a Secretaria de Saúde Indígena, que é do Ministério da Saúde, falou outro negócio, né? Aí vem o IBGE, falou outra coisa. A média em aldeias indígenas, em torno de 600 a 900 mil indígenas, nas aldeias, que é mais fácil de você contar, né? Agora, tem o índio que está formando aldeias no Rio de Janeiro, como eu contei aqui de Brasília, que são as aldeias urbanas. Então, esse daí não é contabilizado também, porque eles não estão na... Assim que pensa o sistema. Como eles não estão na aldeia, eles não são mais índios. Mas não é verdade, né? Entendi. Então, provavelmente, a gente deve estar com mais de 1 milhão de pessoas indígenas no Brasil. Né? Entendi. Mas, assim, concretamente, não tem. Não tem. O ideal seria ter, né? Porque daí aí a própria FUNAI poderia justificar, olha, eu preciso de tantos milhões para o ano que vem para que eu possa fazer um trabalho legal para os povos. Mas como não tem interesse, né? E continuam a nos tratar como menores, incapazes, né? Eu creio, né? Acredito que vai ser mais forte a gente poder ter esse pessoal preparado politicamente, consciência política, consciência étnica e também qualidade técnica na sua área de formação. Né? Claro. Vai ser muito legal. Muito. Terena, e os jogos indígenas? Eles foram cancelados por causa da pandemia, né? Como é que você acha que ano que vem ou esse ano ainda? Como é que você está vendo isso? Esses Jogos Mundiais é um grupo de índios que reúne em torno de 16 países, né? Nós somos os criadores, os que criaram, né? Montaram, o meu irmão que fez isso, o Carlos, né? Que ele quase não gosta de aparecer, e ele que bolou essa história de uma espécie de Olimpíadas Mundiais. Então, nós fizemos primeiro lá em Palmas, foi muito importante, com o apoio da presidente Dilma, e depois a gente fez um no Canadá, né? Não se compara com o Brasil, hein? Não se compara com o que foi feito no Brasil. Aí os índios de outros países falaram, Marco, vamos fazer lá no Brasil, vamos fazer mais uma vez para a gente aprender. Olha, veja bem, para a gente aprender. A gente focou o Rio de Janeiro, né? Para a gente poder fazer uma coisa glamurosa, né? Acho que você sabe o que significa essa palavra, né? Rio de Janeiro não pode ser um café pequeno, né? Aí a gente pensou, inclusive, de fazer uma homenagem ao Jobim, né? Que, junto com o apoio da Margarete Menezes, né? Paulo Betti e tal, né? Com o apoio do Osmar Prado, né? Para a gente poder fazer isso que a gente passou o tempo todo falando, conexão com a sociedade envolvente. E a gente já tinha, inclusive, planejado, né? De visitar duas favelas aí do Rio de Janeiro, né? Visitar essas comunidades que moram no morro, né? Porque eles também precisam conhecer a nossa cara e a gente conhecer a cara deles também. Terena, vai acabar. A gente vai ter que encerrar. Eu sei. Infelizmente, Tá, não vai dar, estou vendo aqui. Eu quero te agradecer muito a sua entrevista aqui, essa live com a gente, que foi assim muito esclarecedora, foi maravilhosa, parabéns. Vamos repetir no futuro de novo, Terena, tá bom? Te agradeço obrigado. Carinhosamente, tá? Muito obrigado. Felicidade a todos vocês. Obrigada, Terena. Gente, foi maravilhosa a live com Terena e eu quero dizer que a gente vai terminar agora. Espero vocês amanhã,
que vamos ter uma outra live interessantíssima, tá? Amanhã, aqui às 18 horas, tá bom? Um beijo para todos. Tchau, gente.